Ainda recordo como fiquei impressionado quando li o título de um artigo publicado há alguns anos por um conhecido blogueiro dos Estados Unidos. Por que o Vaticano aceita o Big Bang, mas não aceita a evolução? Para alguns, esse pode parecer um título impactante, como a mim mesmo pareceu à época. Para outros, não passa do típico título provocador cuja finalidade é atrair atenção ou causar controvérsia. Muitos pensarão que não corresponde à realidade. Todos sabem que a Igreja Católica nunca condenou oficialmente a evolução. O próprio João Paulo II escreveu que os progressos das últimas décadas mostram claramente que se trata de algo mais do que uma teoria, e tanto Bento XVI como Francisco se pronunciaram depois em termos parecidos. Contudo, sempre que falo com os fiéis sobre o tema da evolução, percebo a sombra da dúvida, certa reticência em acertar o fato da evolução da vida e do ser humano com todas as suas consequências. Muitas vezes pude constatar a estratégia quase irresistível de apontar certos momentos da história do cosmos que a evolução supostamente não consegue explicar. O aparecimento do ser vivo, o fenômeno do homem. É como se esses vazios constituíssem um único respaldo à ideia de um Deus que atua verdadeiramente no mundo. O problema se acentua no caso dos católicos simples, dessas gerações de fiéis para os quais aceitar, de fato, a evolução é incompatível com a ação divina nos cosmos, tal como eles a entendem. O mais preocupante é que nem sequer os próprios envolvidos têm consciência disso. Ao longo dos últimos meses, boa parte dos fiéis católicos aos quais eu explicava minha intenção em escrever esta obra me dizia: "Mas isso não é necessário, eu sou católico e acredito na evolução." Com raríssimas exceções, depois de uns minutos de conversa, chegávamos invariavelmente à conclusão de que, na verdade, eles aceitavam uma ideia mais ou menos vaga da evolução biológica, aferrando-se ao mesmo tempo à ideia de que se trata de uma simples teoria, ainda a ser demonstrada, com muitas limitações ou vazios, sobretudo no que se refere à evolução humana. Ou seja, essa gente não a aceitava de verdade. Em muitos casos, a situação é bem mais grave. Há anos venho ministrando conferências e palestras, participando de congressos e colóquios sobre evolução, falando a grupos variados. Isso me permitiu presenciar situações totalmente inesperadas e, ao menos para mim, dolorosas. Lembro-me de um casal de meia idade que, após uma conferência minha sobre a evolução, passou ao meu lado na saída do planetário de Pamplona e declarou: "Então o que a Bíblia fala não é verdade." Ou ainda de uma outra senhora, professora universitária aposentada, que pegou o microfone na rodada de perguntas e me alfinetou: "Se o que o Senhor nos disse for verdade, tudo o que nos ensinaram sobre Jesus Cristo é mentira." Isso me deixou perplexo, pois na verdade eu estava falando sobre como os genes mudam ao longo do tempo e tornam o fenômeno evolutivo possível. Aquilo nada tinha a ver com a Bíblia, quanto mais com a existência histórica de Jesus e seus ensinamentos. Era, para mim, dificílimo entendê-lo. Obviamente, algo estava me escapando. Não é possível, dizia para mim mesmo, que os católicos daqui sejam como os criacionistas americanos, que interpretam o Gênesis literalmente. No entanto, minha experiência ao longo dos anos me convenceu de que a catequese sobre a criação, tal como vem sendo ensinada durante décadas, gera um clima pouco favorável à aceitação, sem temor e com todas as suas consequências do processo evolutivo. Dou como exemplo a inquietação de um universitário que me procurou preocupado depois de uma conferência em sua faculdade. Eu imaginava, disse-me, que na criação, Deus foi fazendo as montanhas, os rios e tudo mais. Parece que não ocorreu assim, porém. Pelo visto, o professor de religião do seu colégio católico não fora capaz de transmitir uma visão mais matizada da ação criadora de Deus. Respondi-lhe que de fato as coisas não tinham se dado assim, e que era muito importante que ele, então com 18 anos, tirasse da cabeça o quanto antes essa ideia, substituindo-a por um pouco mais elaborada. Do contrário, sua fé corria um risco sério.
Não voltei a vê-lo, mas espero que tenha seguido o meu conselho. O problema se torna mais grave quando se trata do surgimento do fenômeno humano. Não nos enganemos. É relativamente fácil aceitar que as montanhas, os rios, os peixes ou as borboletas apareceram graças a mecanismos puramente naturais, compatíveis com as belas imagens utilizadas na narrativa do Gênesis sobre o poder do Criador. Pouquíssima gente se preocupa com a transição dos répteis aos mamíferos, ou ao menos não vê nisso grande ameaça a seus valores e crenças mais profundos. Porém, ao se deparar com "inspirou-lhes o sopro da vida", com o qual o texto bíblico descreve o surgimento do ser humano, a explicação quase ineludível é a de que Deus criou algo, uma alma humana, que naquele exato instante foi soprado em outro algo, um macaco talvez, ou um outro primata que não era um homem de fato. Para a imensa maioria dos católicos comuns, aceitar que isso não aconteceu exatamente assim equivaleria a dizer que Deus não teve intervenção nenhuma no surgimento do ser humano.